Seja bem-vindo ao Crescer com Emoção, um espaço para falar sobre sentimentos, desenvolvimento, cultura, infância e a beleza de crescer com consciência, com afeto, com ciência e com um pouquinho de coragem. Olá, eu sou a Joselane, psicóloga, apaixonada por escutar o que nem sempre é dito e por traduzir emoções em palavras, especialmente aquelas que ficam atravessadas na garganta. Hoje a gente vai entrar num tema que pode parecer simples, mas que abre o universo inteiro. O que os pais não veem e o que os filhos muitas vezes nem conseguem nomear. Isso vale para você que é filho, filha, adolescente e também para você que é pai, mãe ou cuida de alguém. O nosso foco aqui, é criar pontes entre gerações, entre olhares, entre corações. Vamos junto? Tô aqui passeando e acho que seria interessante um podcast passeando. Nunca vi ainda, talvez tenha, mas nunca vi. Tô aqui passeando por tudo. Quantas vezes você, adolescente, sentiu que seus pais simplesmente não entendem? Que eles cobram, que eles falam, mas não escutam. E quantas vezes você, mãe, pai, teve a impressão de que seu filho ou filha virou um mistério ambulante, que se fecha, que se afasta, que parece viver num outro planeta, digital, silencioso, cheio de códigos que você não entende. Hoje a gente vai olhar com mais calma para esses desencontros, não é mesmo? Porque muitas vezes não é a falta de amor, é a falta de tradução, falta de pausa, falta de coragem para dizer: eu tô confuso também. Esse episódio é um convite para escutar, não com os ouvidos, mas com o coração atento, para perceber que o que está por detrás de um silêncio, de uma resposta atravessada, de uma lágrima que não cai, não é mesmo? Bom, queridos adolescentes, agora vocês. Eu quero contar um segredo que poucos pais conseguem dizer em voz alta. Muitos deles têm medo, não é mesmo? Medo de errar, medo de não dar conta, medo de repetir os próprios pais, medo de que vocês sofram no futuro, medo de serem deixados para trás. E sabe o que acontece? Com esse medo, ele se disfarça de bronca, de rigidez, de críticas, que às vezes ferem mais do que ensinam, de expectativas impossíveis. Mas, por trás disso tudo, muitas vezes há um amor imenso, que não sabe o caminho. Não sabe o caminho da delicadeza, que foi educado na dureza e agora tenta, do jeito que pode, proteger. Isso não significa que você tem que aceitar tudo. Não precisa aceitar tudo. Mas talvez signifique que você pode tentar ver além do que parece. Porque às vezes reconhecer o medo do outro é o primeiro passo para desarmar a briga, né? Desarmar a briga. Acho que a palavra está certa. E agora, paz, para vocês. Esse trecho é para vocês. Respirem fundo. Ser adolescente hoje não é como na sua época. Hoje tudo é mais rápido, mais exposto, mais cobrado. Os adolescentes vivem conectados
mas muitas vezes se sente profundamente sozinhos. O corpo muda, os hormônios explodem, os amigos julgam, as redes comparam, não é mesmo? E o medo de não ser suficiente grita. Então, assim, quando seu filho se tranca no quarto, talvez ele esteja tentando se proteger. Quando ele responde atravessado, talvez esteja dizendo, me deixe em paz, mas por favor não vá embora, né? A adolescência é um território de paradoxo, né? Todos passamos por lá e a gente sabe que é um paradoxo. O que eles mais precisam é de adultos que não desistam na primeira muralha, que fiquem, que perguntem, que tentem de novo. É difícil? É. Mas é a melhor forma de acompanhar o seu filho, a sua filha. Ficar, sentir com ele, não desistir. E no meio de tanto desencontro, tem uma coisa que une pais e filhos: o desejo de serem reconhecidos. Todos nós queremos ser reconhecidos. E na dinâmica familiar não é diferente, não é mesmo? Todos nós queremos ser escutados de verdade. Queremos ser quem somos, sem precisar estar sempre performando ou correspondendo às expectativas dos outros, né? Pais querem respeito, filhos querem espaço, mas no fundo todo mundo quer afeto. Então, e se ao invés de perguntar como foi na escola, a gente perguntasse o que tocou o seu coração hoje? Às vezes uma pergunta simples pode abrir uma ponte nova, né? Construir uma ponte nova. E pontes emocionais são construídas com escuta, com paciência e principalmente com presença. Aí eu jogo agora umas perguntas reflexivas. Primeiro direcionada para vocês, adolescentes, filhos, filhas, né? Quando foi a última vez que você falou com sinceridade sobre o que sente? Quando foi? Um mês, uma semana, um dia, anos? Outra pergunta, né, para você refletir. Qual parte sua você esconde com medo de não ser aceita? Qual é essa parte? Que medo você carrega, mas ainda não conseguiu colocar em palavras? Fica aí essas 3 perguntinhas para você refletir. E se você sentir coragem, trocar isso com seus pais. Talvez no primeiro momento com alguém que você tenha mais facilidade de conversar, pode ser um caminho. Mas com aquele pensamento lá no fundinho, eu vou comunicar isso com meus pais, vou trocar, fazer essa troca, né? E para vocês, pais, agora algumas perguntinhas para reflexão, né? Você lembra, ou você se lembra de como era ser adolescente na sua época? Com todos os amores, dores, prazeres, tudo, né? Restrições. É importante a gente fazer essa reflexão. E qual foi o sentimento mais difícil daquela época que você viveu? Frustrações, amores incondicionais, né? Aquela paixão que você sente. Qual foi? E outra perguntinha, o que você gostaria de ouvir dos seus pais? O que talvez você nunca ouviu, né? Seja validações, seja vamos passear, fazer algo juntos, né? Propostas de passar um tempo de qualidade, mesmo? Várias coisas, várias opções. Fica aí essas perguntinhas tanto para vocês, adolescentes, quanto para os pais. Para tentar entrar num diálogo, né? Porque mesmo que seja difícil para vocês, pais, de revelar todas essas respostas que talvez saiam nas perguntas, é uma ponte, né? São tijolos, vigas, que vai construir uma conexão emocional
com o seu adolescente, né? E tudo no limite também, né? Tudo no limite. Não sobrecarregar ninguém com conteúdos, né? Não é apropriado, na verdade. Mas enfim, é isso. Pensando assim, em tempos de tanta pressa, talvez a escuta, né, seja a maior presença. Ou melhor, até o maior presente, né, que a gente pode oferecer a quem a gente ama, a quem amamos de verdade. Crescer com emoção, esse é meu logo, e é uma coisa que, né, é crescer com presença, com espaço para errar, para aprender, para mudar de ideia e para também construir laços, mesmo depois de dias difíceis. Se esse episódio te tocou, compartilha com alguém que precisa ouvir, ou ouça juntos, melhor ainda, presença, compartilhar. Faça uma boa pausa, converse e, se precisar, ouça de novo. A gente se encontra no próximo episódio com mais escuta, mais coração e, quem sabe, mais ponte. Melhor, mais pontes. Até lá!